Youngcast. E aí galera, meu nome é Júlio Frizola e eu não dei uma entrada para esse programa. Uma boa noite a todos vocês. Meu nome é Helder, o Homem do Aço, Helder Borges. E para falar a verdade, viajar é necessário. Nem que você viaje só na sua mente, mas é necessário sim. Olá, eu sou o Lucas Abreu e eu acho que eu esqueci alguma coisa. Olá, eu sou a Camila e como diria o filósofo Dave Pazos, viajar é se fuder. Olá, eu sou a Cami e eu gosto de viajar na batatinha. Não é pirar? É pra fazer a piada, Mandu. Desculpa. Olá, eu sou a Cami e eu gosto de viajar na maionese. Olá, eu sou o Diego Mandu e bem-vindos a essa viagem que é o Youngcast. E hoje a gente vai falar sobre viagem, porque esse episódio vai ser uma viagem muito louca. O nome do programa, Curtindo uma Viagem. Oh, tá. Pera aí. Eu tenho uma coisa pra falar. Gente, desculpa, a gente tá muito chapado. Muito chapado? Véi, esse vai ser o quê? Esse vai ser o episódio mais louco. Viagens. Viajar. Cara, eu lembro da minha primeira viagem, cara, quando eu tinha uns 8 anos e eu fui pra praia, cara. Foi a primeira viagem da minha vida, foi pisar na praia. 8 anos de idade, foi até muito tarde pra isso. Eu lembro que tinha uma galera... eu fui pra praia. Aí, o que acontece? Papapaya. O ridículo dessa viagem, dessa minha primeira viagem, são as memórias, né? Porque viajar é memória. A galera que era amiga do meu pai, aquele monte de barrigudo, peludo, um cara de maluco, se juntou pra poder ir pra praia. E minha mãe falou, você vai levar os meninos, né? E o meu irmão. E quando a gente chega na praia, eu via pela primeira vez o meu pai sem camisa, cara. Eu não tinha uma memória do meu pai sem camisa até aquele dia, cara. E foi a coisa mais estranha, porque meu pai é aqueles barrigudos de chope, sabe? Aquele tancão na frente, assim. E ver ele, mano, é muito estranho, cara. Cara. E ele jogando futebol, cara. São memórias, pai, eu te amo, cara, mas não dá. Não joga bola na minha frente que eu vou dar risada. Meu Deus. Vocês... Tadinho, cara. Mas qual foi a primeira viagem a viagem que vocês lembram? Então, a minha foi tipo pro interior e a única coisa que eu lembro é o meu pai bêbado no barco, virando e batendo em mim. Não batendo, barrando, sabe? E eu caindo no lago. Quase me afogando. É a única coisa que eu lembro. Ô, louco. Então a gente concorda que as nossas primeiras memórias é dos nossos pais fazendo meme? Sim. É isso? Então eu também tenho uma parada dessa. Tem uma foto até desse momento.
do meu pai jogando frescobol na pontinha do pé. De sunga preta, tá ligado? Nossa. cara. Meu pai também, cara, ele colecionava sungas pretas, cara. E eu não entendo isso, porque ele comprava sunga preta pra usar short na praia, rio, onde quer que a gente fosse, ele tava daquele jeito, cara. Era muito escroto, cara. Cami, e você? Qual foi a primeira viagem que você teve? Cara, que eu lembro, eu acho que foi uma viagem que foi pra Caçador, Santa Catarina, na casa pras bodas de uma tia minha. E aí... Cami, mas o nome da cidade é Caçador mesmo? É Caçador. Peculiaridade, né? É. Caraca. E aí, foi engraçado porque essa viagem foi muito marcante pra mim. Tipo... Peraí, deixa eu entender por quê. Seu pai tava na memória? Não. Foi uma gafe. Caberia em outros podcasts nossos. Foi uma cagada minha. Caberia em podcast de infância. Não sei se eu não contei no podcast de infância. Ou no dos micos constrangimentos. Porque a gente, criançada, chegou no lugar novo. O que vai fazer? Vai explorar, né? Aí a gente foi atrás da casa da minha tia, que tava fazendo bodas lá. Aí a gente foi lá atrás explorar, eu, meu primo e meu irmão. Aí beleza, tinha uma cerca e do outro lado da cerca tinha uma vaca. Nossa. A minha mãe, quando ela chegou lá atrás pra ver o que a gente tava fazendo, ela só viu a vaca, ela não viu que tinha uma cerca no meio. E ela gritou: "Olha a vaca!" Pra quê? Começou errado. Lá. Olha a vaca. Tinha um chiqueiro lá. O que o meu irmão e o meu primo fizeram? Deram a volta na parte do lamaceiro dos porcos e conseguiram. Eu falei, puta, não vai dar tempo, a vaca vai chegar, porque eu nem pensei na cerca. Minha mãe tá gritando, olha a vaca, eu falei, vou correr. E lá vai a cara. Eu passei pelo atoleiro dos porcos. Eu atolei de bosta de porco até o joelho. Meu Deus. Eu nunca esqueci daquilo, cara. Eu tinha, cara, sem mentira nenhuma, eu tinha uns 5 anos. Eu era muito novinha. Foi traumatizante. Deus, eu não sei se isso acontecia com vocês quando vocês viajavam quando eu era criança. Mas quando eu viajava com a minha família, quando eu era criança, a gente tinha o costume de ficar muitas famílias na mesma casa. Por exemplo, das primeiras vezes que a gente foi pra praia, em Rio das Ostras, a gente ficou em casa, assim, que tinha, sei lá, 3 quartos, era 3 famílias, sabe? Sim. É normal, cara, é normal. Acho que o brasileiro é normal tem também. fazer isso. Só uma menção. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou mineiro, mas nunca fui pra Guarapari. Ué. O que tem em Guarapari que você não foi lá? Não, é o seguinte, tem meio que uma tradição que se você chegar lá em Guarapari, só vai ter mineiro. Eu nunca fui, cara. Eu fui só uma vez na praia e foi tipo pra Gruçaí, que é deserto. Não. Aí Guarapari, né, que só tem mineiro, você pode encontrar seu vizinho. Você tá aqui, tipo, aqui em BH, você vai, opa, vou pra Guarapari. Você chega lá, opa, oi vizinho, é tudo bem? Você quando saiu, você deixou a torneira aberta, sabe? Cara, tava vazando, coisa E das ostras, a gente saía daqui pra ir pra lá, encontrava um monte de madalenense lá. Madalenense, o povo que vive em Madalena. Em Modalena. Motherlena. a mãe Helena. Mãe Helena. Camila, você tá aí, Camila? Tô sim, mandou. Sua primeira viagem que você tem memórias, pra onde foi? É sério que eu tenho memórias? Então, você tem. É pouca, mas tem. O pior é que, além de eu não ter memória nenhuma de viagens,
Tenho, mas não tem muita graça, nem é muito interessante. Eu não sou muito de viajar. Eu Você sou não tem muito- nenhum trauma de viagem? Trauma de viagem? Não tenho, cara. Eu viajo muito pouco. A Camila. Bacana. Além da. Bacana foi Dia dos Pais de 2011, 2010. Eu fui pra Ipanema, Areia Branca. E dei um passeio de barco. De barco! A Camila é uma cidadã não brasileira. Porque não é possível que em nenhuma viagem aconteceu uma presepada. Nenhum, sei lá, uma caganeira antes de viajar aconteceu com a Camila. Nossa. É que eu não Incrível. viajo muito, cara. Caramba, Camila, sério mesmo? Que maneiro, cara. Uma pessoa que não tem reclamações de viagem é uma pessoa para levantar um altar. Então, você pra ir pro trabalho, você faz um percurso de tipo 50 quilômetros. Isso é uma viagem pra mim. 50 quilômetros pra mim já é uma viagem. Pra mim já não é mais. Eu faço todo dia. Já sei que eu viajo todo dia, né? Ai, ai. Faltou então o nosso convidado da noite, o nosso ilustre convidado. Elder, você está aí? Vocês estão falando, eu achei até interessante. Todos os relatos de vocês são bacanas. Porque agora uma coisa que ninguém nunca fez, eu confesso que é a primeira vez, é forçar realmente lembrar qual foi a primeira viagem. E realmente, poxa, eu tenho uma lembrança da primeira viagem que eu fiz. Eu devia ter uns 4 anos de idade aproximadamente. E Olha. foi para uma cachoeira, né? Deve ser para esse lado de Divino, em Minas Gerais. Perto ali de Divino, entre essa área aí. E eu lembro que assim, foi uma coisa muito interessante porque meu pai acordou muito cedo, e acordou todo mundo muito cedo, e todo mundo foi, quando deu por conta, tava todo mundo dentro do carro, e era um Fusquinha na época, todo mundo foi no Fusquinha lá. Coração de mãe. Pois é, todo mundo foi pro Fusquinha. E chegou lá, eu achei bacana porque o meu tio, o irmão do meu pai, ele se parece muito com meu pai. Então, assim, eu não tinha tanto contato com o meu tio naquela época. E ver o meu tio, ver assim, meio que o semblante similar ao do meu pai, era uma coisa legal, sabe? Aquela coisa de você realmente estar em família, você reconhecer o seu parente, sabe? Que é muito interessante. Você ter esse reconhecimento do parente. E eles pegavam lá, eu nunca... Imagina uma criança ver uma tarrafa na cachoeira lá, uma criança vendo tarrafa, eu vendo eles meio que entrelaçarem o nylon ali, eu nem sabia direito o que era aquilo. Pegava aquele chumbo, teve uma hora que eu peguei um chumbinho lá, acho que joguei dentro d'água, não era pra ter jogado dentro d'água o chumbinho, e me deram um anzol, uma vara para pescar, e aí entra de novo o que o Mandu comentou da questão da gente fazer uma besteira, né? Fui jogar o anzol, na hora que eu fui jogar, pesquei minha orelha, entendeu? Aquela história de você pegar e jogar a orelha, Ai, que sabe? agonia, cara! Aí, poxa, sorte a minha mãe tava ali na hora ali, e pior que você pegar na hora que vai ali no lóbulo da orelha, né, e aquela minhoquinha lá e tal. Mas eu era criança, então eu não tive essa percepção. Eu só vi que aquela coisa meio que deu uma puxada, né? Aí foram lá, puxaram direitinho, arrumaram, colocaram o algodão na minha orelha ali. E depois o resto do dia foi só alegria, porque eu tinha primos assim da idade aproximadamente, né? Então eu só curti mesmo, ver os meus tios lá pegando peixe, fazendo pirão, né, que eles chamam, que é cortar o peixe direitinho. Então é uma coisa bem acampamento. Lembrar disso, pessoal, é legal. É uma delícia, cara. Eu acho maneiro lembrar dessas memórias assim de infância.
É, viagem, bacana. sabe? Coisas bem. Porque você começa a evocar um passado, na verdade, que esse passado ele é remoto e ele é muito incomum, porque até onde eu sei, eu tive contato com uma pessoa há um ano atrás e eu conversei com a pessoa sobre esse local. Ele falou assim: ó, infelizmente essa reserva já foi fechada. Olha. Hoje não pode entrar mais lá. Quer dizer, você curtiu uma época que não existe mais essa reserva. Esse local, essa localidade onde vocês estiveram não existe. Ela é proibida de entrar ali por questões de cabeça d'água. Não sei se vocês sabem o que é cabeça d'água. É quando você Não tem sei. uma... O que acontece? Durante um processo que você está numa cachoeira, você tem que estar muito atento sobre o que está acontecendo nos afluentes na parte de cima. Se tiver uma chuva ou alguma coisa, você já pode ir embora. Que aumentou o índice pluviométrico, alguma coisa do tipo, ele já aumenta a densidade da água e a água vem numa pressão total e a água realmente não respeita a gente. Todo aquele afluente ele vem com uma força total e se jogar, arremessar você contra uma pedra, um pedregulho, cabeça, essas Nossa. coisas assim, é muito Nossa. perigoso. Meu Deus. E É, pô. falaram que eles travaram justamente por causa disso. Então, você vê como é que são as coisas, né? Vocês acabaram fazendo lembrar de uma coisa que já estava na lixeira, pra falar a verdade. Eu reciclei essa memória. Vocês falaram, eu dei um recycle na memória aí. Tá, pessoal? Passa adiante E aí. o engraçado é você reparar essa evolução não. Esse lance da história não poder ser repetida. Porque como agora não pode mais ter acesso a esse lugar que você foi, cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito maneiro. Assim, legal não, porque você pensa assim, as pessoas poderiam estar se divertindo. Mas como tá muito perigoso lá, é impossível. Então você fica lembrando, caramba, eu aproveitei. Eu lembro da época que ali você podia Pois fazer é, isso. rapaz. É um Eu vou, ó, negócio- eu não prometo a vocês que eu vou fazer isso. Mas a próxima vez que eu pegar um álbum, eu vou ver se eu consigo encontrar essa foto. Porque eu acho que teve alguém tirou aquelas fotos instantâneas. Eu não tenho certeza. Polaroid. Mas se eu Que encontrar, legal. se eu encontrar, eu mando pra vocês, tá? Eu mando porque É eu acho que muito alguém maneiro. tirou. E seguimos o jogo, vamos lá. Então, viagens, nossas primeiras viagens, percebemos que todo mundo tem uma história peculiar, exceto a Camila, porque a Camila não viaja, só na maionese. E eu queria que vocês, sei lá, falassem, reservassem pra nós aqui alguma viagem que marcou vocês, alguma viagem que você lembra assim de pronto e que gostaria de compartilhar, né? Porque viagem, né? Sabe como é que é. Então, Júlio. eu tenho. E sabe pra onde que a gente vai escambar, Mandu? Pra onde vamos agora, Júlio? Ué, na merda de novo? Meu Deus, é isso. Hoje é o dia. A gente devia mudar o nome desse podcast pra Merda Cast, que a gente só fala de Isso, cocô gente. aqui. Fala isso não, gente. Vocês têm tantas memórias boas aí. Vamos invocar boas memórias aí, pessoal. Então, em 2009 foi a primeira vez que eu fui na praia. Primeira e única, né? Até agora, né? Pô, se alguém quiser me levar aí pra praia, eu tô disponível. Podemos. Aí, é o seguinte, daqui até Gruçaí, se não me engano é divisa do Rio com Espírito Santo. É tipo assim, umas 9 horas de viagem, ou mais. E a gente foi de tarde. Beleza. Aí você olha assim, já no começo, você não era na rodoviária, era no stand do Sesc, lá no centro aqui de BH. Aí de boa, aí chegou um ônibus, já vi esse ônibus assim e falei, não é aquele ônibus legal, né? Não é aquele ônibus bonitão. Esse ônibus não parece seguro. Era tipo de ônibus com cheiro de mofo? Nossa. Altos cheiros, cara. Altos cheiros. O mofo é o pior dos seus problemas, é o menor dos seus problemas. Realmente. Beleza.
Aí foi, era de tarde, aí chegou, sei lá, mais ou menos 8 horas. Foi a primeira parada. Isso é bacana. Eu vou ir no banheiro, né? Quando eu voltei, os velhinhos, porque sempre viagem assim, sempre tem velho, né? É questão, velho, eu acho que não devia mais sair de casa, mas tudo bem. Ué? Aí. Aí chega até os velhos, tudo sabe, falando alto, aí chegou as velhinhas assim, gritando, eu subi assim, porque a entrada era no meio do ônibus. E não era 2 andares, mas só que tipo a porta pra você realmente entrar pros lugares era no meio. Aí eu entrei assim, tão gritando aí a velhinha, barata! Véi, eu não consegui dormir nem um pouco. Porque eu tava assim, caramba, tem uma barata aqui, véi, a merda vai passar, vai entrar na minha boca, velho. Porque eu não consigo dormir em algo, em movimento, carro, sem abrir a boca. Eu fico tipo babando, tá ligado? Babando. E, velho, eu fiquei a noite inteira acordado. Ainda tinha os velhinhos falando, conversando. E eu falei, velho, E, tipo, essa é a parte do trajeto. Então, é a parte de chegar lá. A gente foi pro Ano Novo. O Ano Novo tipo, a gente fez um pacote que a gente ia passar, acho que 5 dias lá. E deu Ano Novo. Olha só, olha, Ano Novo. Tá todo mundo lá esperando, coisa bonitinha. Beleza? E vem aquele som, sabe? Aquele som profundo que vem das suas entranhas. Fala. Cara, tu tem que evacuar. E aonde que a gente tava pra comemorar o Ano Novo era tipo assim, eu acho que eram uns 5 minutos de caminhada até o alojamento, tipo um alojamento, eram casinhas bonitinhas, uma do lado da outra. Hostel. Aí, velho, eu falei, não vou aguentar não, e aonde que eu tava não tinha banheiro. Tem que voltar. E eu corri igual o Forrest Gump. Corri, sabe aquela cena que ele começa a correr, sabe? Tipo, fazer aquela ida de leste a oeste lá pros Estados Unidos. Fui eu. Tô lá correndo, correndo, aí o pessoal passava, você tinha que falar, e aí, beleza, feliz ano novo, tal, não sei o que. E caramba, eu nunca caguei tão rápido na minha vida pra não perder um ano novo. Caramba. Última cagada do A ano! última cagada do ano. E o Olha, pior, depois se eu cagar agora, só vou cagar no que vem. e o pior, velho, o pior é que eu já tava há dias comendo besteira. Então imagina quando foi o estado da cagada. Foi. Disgusting. Eu tenho um problema, cara, aproveitando o seu assunto, né? E quando eu viajo, dependendo se eu for, por exemplo, eu vou pra casa de um estranho, eu não consigo ir no banheiro. Putz, cara. Eu sinto a cara, vontade, também. cara, eu fico... e aí dá aquele suor, aí você vai e não consegue. É impossible situation de cagar fora de casa. Uma vez eu fui passar um ano novo também, no interior aqui de São Paulo, eu nem lembro o nome da cidadezinha lá. E, tipo, era o pessoal... Minha mãe, ela gostava de andar em centro de Umbanda e Candomblé, né? Então era um pessoal desse meio. E beleza, a gente foi pra casa lá nos Cafundel de Judas, tinha uma cachoeira por perto e tal, eu não lembro o nome do local. Só que, beleza, aconteceu da gente comer pra caramba no final do ano, você faz aquele... se empanturra. E eu fiquei nessa situação, né? Eu fiquei uns 3 dias lá... 2 dias antes da virada e um dia da seguinte, que é o primeiro dia do ano seguinte. Eu fiquei lá, no primeiro dia de boa, no segundo eu já tava sentindo aquele desconforto, eu nem comi direito, eu fiquei... Que era a noite do ano novo, você ficava, caramba, cara, eu preciso ir no banheiro, e você fica... Aí depois, quando eu cheguei em casa, maluco, a primeira do ano foi uma maravilha. Mas isso aqui é o castigo, esse é o castigo do ano Lavou a passado. alma. Nossa senhora. Sua alma saiu pra você poder cagar, né, cara? Foi, eu acho que sabe quando você tá no sonho e você se assiste
fazendo alguma coisa, eu acho que eu tava naquele jeito. Minha alma realmente saiu e eu fiquei me enxergando no banheiro, cara. Foi. Cara, é um negócio. Eu tive uma projeção astral naquele dia. Você teve um EQM, né? Uma experiência quase morte. Foi. Saiu do corpo. Foi feio, cara. Se o Vaso falasse, ele ia te contar uma história triste, hein? Esse é o nome de um filme, Evacuation, né, cara? Podia colocar um nome Evacuation. Buzz alert, evacuation. Isso aí. Mas eu Hurry nesse up. nível. Cara, por isso que eu digo, ficar sozinho no hotel é a melhor coisa do mundo. Você pode cagar em paz. Recentemente, Lucas veio a São Paulo. Ele saiu de Madalena e se locomoveu até São Paulo, a minha terra. Esse Quase menino 2 ficou horas de 3 dias. viagem, tá? Esse indivíduo, ele ficou num hotel sozinho, então ele já tem uma história boa pra contar. Assim, não tem muita coisa pra contar, só que... Como eu contei no... Eu não vou conseguir parar de rir. Como eu contei num podcast que infelizmente não foi ao ar, de manias, eu podia cagar de porta aberta, assim, sabe? Para. Tá no seu direito, ué. Você tá Tô no no seu meu direito. direito. Tá no seu direito, tal. É tipo, ele era uma Macaulay Culkin, né? É, exatamente. Uma criança Ele sozinha. tava no hotel. sozinho no hotel. Ele tá nem aí, cara. Ele Meu vai Deus. no banheiro de porta aberta. Ih, cara. Ele Não, sai, e só ele sai com o adicionando, papel na tá? bunda, cara. Só adicionando, esse filme do Macaulay Culkin aí, só pra acrescentar, uma das cenas mais icônicas desse filme é quando ele tá assistindo um filme, que é um filme de mafioso, e comendo aquele sorvetão, ele olha pro lado assim e fala assim: mãe, tô comendo porcaria, assistindo porcaria, não tem ninguém pra me encher o saco. Tipo assim, aquilo foi antagônico, sabe? Você vai analisar aquilo, sabe? É o Lucas. Esse era eu. Eu imagino Cara, o Lucas entrando lá, Frigobar! Pegando tudo do Frigobar sem pensar que vai ter que pagar depois. Eu jantei duas vezes, cara, na cama. O Lucas é uma pessoa tímida. Só que naquele dia, no hotel, ele falou assim: hoje eu vou pirar. Ele comeu pelado em cima da cama, ele foi correndo pra lá e pra cá. Ele... Não, peraí. Como você tá sabendo mais, Dudu? Eu tô achando que rolou uma gravação aí, não é possível. Já tá sabendo de tudo aí, pô. Tá sabendo? Dedução, cara, tudo dedução. Esse menino deve ter aproveitou pra caramba. Dedução, né? Dedução. Dedução. Não, é aquele eu dedo falo, bom. eu sei o que é isso, que tem um amigo meu, um grande amigo meu, que inclusive até ele mora na região dos lagos. O Lucas comentou de praia, eu lembrei desse meu amigo. Ele falou uma vez comigo uma coisa muito engraçada. Ele falou justamente a respeito disso que vocês comentaram, da questão de não precisar fechar a porta. Ele falou assim: cara, Helder, eu tô morando na caverna da solidão, né, fazendo alusão ao Super-Homem, né? Ele falou: cara, é muito bom, cara. Ninguém enche a minha paciência, não tem cachorro, não tem nada. Pego pra estudar, ele falou assim, boto na mesma mesa um caderno de estudo e uma revistinha, e não tem ninguém que questiona aquilo, sabe? Eu achei aquilo fantástico ele falando. Por isso que eu lembrei agora desse comentário, mas... E, assim, aqui em casa eu tenho o sério problema do meu quarto não ter porta. Eu durmo no sótão. Meu quarto é no sótão da casa. Então, assim, as pessoas aqui me chamam quando querem falar comigo, botam a cara ali na escada e me gritam. E é isso. Então, eu me senti numa liberdade tão grande naquele quarto sozinho. Que, ó... Ah, se esse quarto falasse. Né, não, menos, mano, menos. Tá sabendo. Mano, tá chutando. Olha o que o senhor está falando nesse podcast, senhor Mandu. Olha, eu não tô falando nada, eu só tô deduzindo, já falei. Eu tenho todo o direito.
Não, mas e o serviço lá, o serviço de café da manhã, essas coisas Era assim. bom, Que o era legal do hotel é isso. Ela é bom, muito bom. Até. A única coisa que eu não gostei é que assim. Eu cheguei pro check-in lá e falei, não, tipo, eu tô aqui, cheguei e tal. E eu tinha pedido antes que se. Eu tô aqui, cheguei. Eu tô aqui, cheguei, O fantasma não consegue falar isso, né? Então, Ele falou, surprise, motherfucker, achou que eu não ia vir, né? Apareceu uma mala em frente ao hotel e quando eles abriram não tava lá, o Lucas. Você tava dentro da mala. Surprise! Haha! Vocês pensaram que eu não ia vir, né? Claro que eu vim, eu paguei caro pra poder estar aqui. Paguei caro mesmo, mas... Júlio, Júlio tá tendo um troço aí. segura a peruca. Júlio, segura, Júlio. Eu fui fazer o check-in e eu falei, não, vai aí adiantando as coisas que eu vou ali ao banheiro e já tô voltando. Tudo bem. Fui ao banheiro, deixei minha mala ali no local onde estivesse ao controle das pessoas ali da recepção. Voltei. Eu voltei assim, olhei pra ele, vai demorar muito? Vai demorar um pouquinho sim. E sentei numa poltrona. Passou 10, 20, 30, 1h10. Eu doido pra poder descansar, deitar um pouco, porque mais tarde eu ia à BGS. E a mulher não me chamava. Aí eu levantei e perguntei, bom, então, o quarto já tá livre, eu tenho que preencher alguma coisa. Aí o cara vai lá e me entrega um formulário. Ah, não, o quarto já tava livre, a gente só tava esperando você. Levantar. Uau, cara, isso é muita babaquice, Parabéns, hein? cara. Isso aí já vai pro revival, isso já vai pro bad revival já do serviço, com Nossa, certeza. cara. Pisada na bola, cara. Tipo, eu tava fora de casa desde as 3 do outro dia. Eu saí de casa 3 horas pra ir pra Friburgo, acompanhando meu irmão. Pra ficar lá, depois pra ficar lá até as 9 e pouca, pegar um ônibus na rodoviária e ir até São Paulo. E eu só cheguei quase 8 horas do outro dia da manhã em São Paulo. Então, assim, eu tava ferrado de sono, tava com muito sono, muito cansado, só queria tomar um banho e dormir. E Ô, a pior Lucas. coisa que tem é ficar sem sono. É. Sem Ô, dormir. Lucas, você sabe o que é isso? Isso é vingança. Você chegou, oi, pegadinha do malandro, achou que eu não ia vir. Pessoal, vai ver. Pã. Fala assim, veio de malandro? Toma aí, ó. Opa. Veio de malandro? Agora fica aí, ó, esperando. Babaca. Pessoal, eu tenho uma memória latente de viagens, né? Uma vez, a gente foi pra Aparecida, né? Aparecida é 3 horas daqui de onde eu moro pra lá, Aparecida. A gente fez excursão, né? Ia sair um ônibus, né? Minha família, foi a primeira viagem de todo mundo da família que ia pra Aparecida. A gente ia sair 2, 3 ônibus, metade do primeiro ônibus era minha família. E beleza, vamos lá. Veio dormir uma porrada de primo em casa, não tinha lugar pra dormir tanta gente. Eu tive que dormir no sofá, meu primo no colchão, N coisas. Beleza. 4 horas da manhã, meu primo, meu irmão, criança, quando tá ansiosa, né, acorda cedo. Foram os primeiros a acordar. Vamos lá, todo mundo se trocou, todo mundo feliz. Entramos no ônibus. Aí beleza, aí começou as coisas erradas, né? Um pessoal veio virado da noite, bêbado, pra ir pra Aparecida. Eu falei, caramba, esse pessoal vai estar meio alterado. Daí a pouco saiu uma mulher, uma gordinha, não tinha ônibus, nesse ônibus não tinha banheiro. Aí a mulher, eu preciso ir no banheiro, não sei o que. Aí o motorista falou assim, olha, não dá pra parar, a gente tá próximo da parada, então daqui a pouco você vai no banheiro. Ela falou assim, não, mas eu preciso fazer xixi de qualquer jeito, não sei o que. Beleza, isso é umas, 5 e pouco da manhã, 4 e pouco da manhã, já chegando na primeira parada, que o ônibus ele fazia uma parada e depois só parava em Aparecida. Ali perto de Pindamonhangaba? Deve ser. Eu não sei se é Pinda, eu acho que foi em... não lembro, não vou lembrar. Eu só sei
que eu e meu primo e meu irmão ocupamos 2 lugares. Daí a pouco a gente tá lá brincando, não sei o que. Quando eu olho para baixo assim da cadeira, criança, né, idiota, eu olhei para debaixo da cadeira, eu vi tipo 2 pezinhos meio que se cruzando não, meio tortinhos pra dentro. E daqui a pouco eu vejo um copão, e daqui a pouco um líquido amarelo caindo assim, eu olhando por debaixo do banco assim, eu acho que a mulher tá mijando ali. Aí eu falei, mãe. Aí eu, menino, cala a boca. Eu falei, a mulher tá mijando ali. A gente começou a dar risada. Na hora que a mulher passou por mim assim, eu falei, meu primo se chama Jamerson. Eu cheguei, Jamerson, essa mulher mijou dentro do copo. Um copo de vidro desse tamanho. E ele dormiu a viagem toda, né? Ele falou assim, por que você não me acordou? Eu falei, eu tô assustado. E esse foi uma lembrança maluca de indo pra lá, né? Na volta, essa mesma mulher, ela veio dormindo. E eu percebi que o copo dela ainda estava com a urina dela, cara. Aquela urina ficou por horas dentro do ônibus. Que nojo. Eu não sei como ninguém reparou naquilo, cara. Eu falei, caramba. Naquele dia eu comprei um walkie-talkie em Aparecida, todo feliz, né? Comprei naquelas barraquinhas que tem ali na região, né? Aquele de antena branco. E não, o meu era verde com a antena preta e na ponta da antena era amarela. Caraca. Aí eu falei, caramba, que maneiro, walkie-talkie, não sei o quê. Enquanto a gente estava em Aparecida, estava funcionando. Fui chegar em casa, não estava funcionando. É isso aí, a magia. A magia perdeu o encanto. A mana só existe em Aparecida. É isso aí, a mana tá lá. É horrível, cara. Eu lembro desse walkie-talkie até hoje. Eu tentei fazer ele funcionar de tudo quanto é jeito, cara. Em vão. E outra, lá vende bastante Polystation, tá? Eu vi pessoas carregando 3, 4 Polystations. Eu falei assim, é a terra do Senhor mesmo aqui, não é possível. Não, isso eu tô de prova. Isso aí eu já vi muito Polystation lá. E olha que é o Polystation a primeira versão. Aquela primeira versão mesmo, lá da época do Play 1. Exato. O pessoal vende desde a época do Play 1. Nessa época eu tinha um Mega Drive. Né, um fabuloso Mega Drive, Super Mega Drive 3, né, com 10 jogos na memória, uau! Show. É a última leva da Tectoy. Aí eu lá em Aparecida, nesse dia, né, meu pai falou assim, minha mãe chegou assim, olha, vai lá comprar um cartucho pro seu videogame e tal. Eu falei, vou comprar mesmo. Eu comprei o cartucho das Tartarugas Ninjas. Beleza, Tartarugas Ninja. Peguei o das Tartarugas Ninja, peguei um que era do... Eu não lembro, eu acho que era Sonic 2. Beleza. E vim pra casa. Quando eu coloco no videogame, o das Tartarugas Ninja era Mickey Mania. Poxa, jogaço. Não, jogaço. Pegou um jogaço. Eu tive que raspar todo o desenho das Tartarugas Ninja e coloquei lá um papel colado. Mickey Mania. Olha, mas ó, eu vou fazer um comentário, tá? Um jogaço mesmo. Poxa, interessante. Tá aí ganhando. Eu amava ganhando. esse jogo, Mickey Mania. Tanto é que ele perdurou comigo. Meu Mega Drive eu dei de presente pro meu primo porque eu tinha comprado um PlayStation 1. Me arrependo até hoje, né? Porque era um videogame fabuloso. Pois é, cara. Ainda mais agora. Eu falo isso porque eu sou um catedrático dessa área Mega Drive. Eu gosto muito. Um console assim que pra mim faz toda a diferença. E se você tivesse ele hoje em dia, você ia poder curtir algumas coisas novas que estão chegando pra ele agora. Pra você ver como é que são as coisas. Pois é. E eu de vez em quando eu ando no centro de São Paulo, eu me deparo com um e fico me segurando. Eu fico... o Super Mega Drive 3 igualzinho que eu tinha, só que geralmente é sem controle ou sem a fonte. Aí você fica... cara... Olha, eu vou te dar uma dica. Não compre um Super Mega Drive, não. Procura comprar os modelos antigos. Compre um antigo. Porque daqui a uns tempos isso vai cair em desuso. E já tô avisando já de antemão. Não é que eu esteja fazendo uma propaganda, mas vai sair um jogo chamado Paprium. O nome do jogo é Paprium.
Esse jogo tá dando o que falar aí agora porque ele vai elevar a capacidade de memória do Mega a nível de Neo Geo. Então, assim, ele só os Megas originais vão rodar esse jogo. Então, se você tiver que comprar um Mega, isso vai para quem estiver ouvindo agora, comprem o Mega 1, ou procurem esses da Tectoy, esses modelos mais antigos, não esses modelos Os jogos recaustados. não vale. Não vale. Procura o modelo com hardware fixo mesmo. É como Porque se você estivesse comprando um Polystation Mega Drive. É isso aí, porque o que acontece? Vai passando o tempo, a gente sabe que tudo tem seu limite e com o tempo eles vão ficando mais caros e mais valiosos. Então, por isso que eu falo, se você vê algum preço legal, nem que você tenha que perguntar, Helder, vale a pena? Manda pra mim um WhatsApp aí, eu falo, isso aí vale. Só de olhar eu já vou saber se vale ou não. Esse é o especialista Helder. E voltando ao assunto, né? O que acontece? Cara, eu tô querendo comprar o Mega Drive. E, cara, eu sou apaixonado por esse videogame. E quando eu cheguei em casa com esses 2 cartuchos, né? Eu reparei que eu nunca mais ia comprar coisa em Aparecida. Porque fiquei traumatizado, cara. Sério, na moral. Quando a outra vez que eu fui já em Aparecida, uns 3 anos depois, eu já tinha um PlayStation, né? Eu falei assim, eu ficava até com medo de comprar jogos de PlayStation lá, cara. Porque eu lá assim, eu não sei o que eu vou levar. Eu já fui enganado tantas vezes aqui, esse fim de mundo. Só tinha que lembrar de comprar jogo de PlayStation e que não fosse 2, né, Mandu? Então, isso já aconteceu também. Referência, olha. E vocês, pessoal, tem outras memórias de viagens que queiram compartilhar conosco? Helder, tenho. você que é o cara da história maluca, você já contou 2, Júlio. Não, mas tá, ok, vai. Não sei, se eu for falar de viagem, assim, uma viagem legal, a última viagem que eu guardo muito, é claro que isso independe do tempo. A viagem que eu tive que eu gostei muito foi em 2007, se eu não me engano, que eu fui pro litoral de Paraty. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês, tá? Assim, é uma praia forte, né, para esses lados ali. É uma conexão que se tem ali com a natureza muito alta. Então, assim, é uma boa lembrança que eu tenho. Apesar de a gente ver muita gente, assim, muitas pessoas que estão funcionando na base de narcótico. Não tem nada contra, entendeu? Mas é aquele pessoal que vende miçanga na praia, sabe? Lá tá lotado disso. E você vê, assim, que essa interação de humano e ambiente, dependendo da área, é meio complicado. Então, assim, uma lembrança boa de um local que eu fui, sabe? Eu guardo isso aí. Uma lembrança que eu fico mais, assim, se for lembrar, assim, de uma coisa que aconteceu que eu fico triste, essa coisa de museu, da gente entrar nos museus, né? Tava até comentando com foi o Lucas mesmo que eu tava falando. Foi comigo. Que é muito triste a gente lembrar de quando você vai nos museus e saber que os museus estão totalmente sucateados, sabe? É uma coisa que valeria. Então logo, né? Pois é. Porque aquele negócio, né, gente? É do jeito que tá a situação, a gente sabe, igual você tá falando, vai entrar em extinção. Dizem, né, que existe um grupo muito grande aí de pessoas querendo restaurar o acervo que tinha ali no museu. Mas o problema pode até parecer loucura, mas um camarada meu, um dos caras que é brother meu, ele é arqueólogo. Ele fez até o doutorado dele lá, ele falou, ó, o Museu Nacional já estava caindo aos pedaços, infelizmente. Então, a gente vai tendo essas lembranças e, poxa, a gente vai lembrando, poxa, o que aconteceria se realmente
nós tivéssemos um governo proativo que pudesse entender como recuperar tudo isso, porque no final das contas, eu falo para todos vocês aqui, tudo é memória. Do que, por exemplo, o que a Camille falou da viagem, o que o Júlio falou da viagem da fisiologia, né? Aquela coisa, acontece, entendeu? O que tinha os problemas, tudo isso é memória. E o museu é nada mais, nada menos que uma forma de você guardar uma memória mais captiva, que você possa entender melhor e se situar. E hoje em dia... É o que você falou na abertura, né? Viajar, mas não precisa ser necessariamente viagem. Você pode viajar de outras formas. E o museu ele proporciona isso, né? Proporciona. Então a gente vê um déficit muito grande hoje em dia. Por exemplo, é diferente você colocar um museu de história natural e você colocar um museu de arte moderna itinerante. Por exemplo, se você vai no Museu Natural do Rio ou de Petrópolis, é uma coisa. Você vai no museu itinerante, hoje tem um artista expondo, amanhã já é outro. Entendeu? Então você acaba não conhecendo a tua base de localização. Então é muito importante a gente ter tudo isso. Igual essa coisa de memória, eu falo para vocês aí. Por exemplo, assim, já adiantando o processo, que quando eu encontrei o Lucas, eu fui lá em São Paulo, encontrei o Lucas. Uma das coisas que eu falei com ele e a Larissa, deixei bem claro, vamos registrar o momento. Não é para mostrar para ninguém, tirar onda, é registrar o momento, porque é o seguinte, amanhã o Lucas pode estar nos Estados Unidos, eu posso estar no Japão, entendeu? A Larissa pode estar em outra dimensão, entendeu? Então... Outra dimensão! Falar igual Saga, né? Talvez esteja em outra dimensão. Mas... então a gente saudoso, né, cara? Fantástico, pessoa. Mas aí eu falo, essas convergências, elas são necessárias. Então, todo momento que vocês se virem a encontrar um com o outro, marquem tudo isso, procurem guardar as memórias, sim, porque o tempo, ele passa muito rápido. É claro, muita gente reclama dessa aceleração do tempo, mas a melhor coisa que tem são as memórias, porque a gente fala dessa questão de convergência. Eu sei que eu tô falando demais, tá? Mas é porque eu tô realmente já tentando passar uma parte legal, que eu sou muito assim, eu acredito muito na base dimensional, eu acredito que a gente não tá em uma dimensão só. E como nós estamos conversando agora, nesse momento, nessa mesma dimensão, mesmo que através de dispositivos ultrabinários, né? Porque eu costumo dizer, o computador é um abismo numérico. E a gente se conhece, sabe? Nesse momento a gente tem essa conexão. Isso é uma viagem. Isso é uma viagem a todo momento, entendeu? Então, essa facilidade de poder entrar em contato com fulano, isso aí tira toda aquela burocracia de você precisar pedir milhares de coisas. Então, você vê, eu não sei como foi o agendamento, por exemplo, do Lucas, né, pro hotel, mas tipo, foi via internet. Foi. Todo esse processo, ele é incrível, sabe? Então, é por isso que eu falo, na época que nós éramos mais novos, eu não vou falar assim novos, mas assim, há 15 anos atrás, isso era inexistente, isso não existia. Então a gente está vivendo realmente uma época do milagre, uma época da documentação. Então, se vocês tiverem fotos, guardem essas fotos, registrem o tempo, sabe? Porque hoje em dia a gente vê que tudo está se perdendo muito fácil. Exemplo claro, por exemplo, uma coisa boba, mas vai servir de uma base legal para quem está vendo o programa ou quem está ouvindo, é que quando nós tiramos uma foto e enviamos essa foto no WhatsApp, essa foto tem uma compressão de mais de 60%. E a gente acha que é a mesma foto que a gente tirou. Não é, gente, entendeu? Então, peguem essas fotos, montem e-mails, façam upload nas nuvens, sabe? Para vocês não perderem esses momentos de meme para Camila rir, sabe? Faz meme lá que a Camila chorou de rir, mas é isso, eu acho que é fundamental. Tem que ter sim, entendeu? Existe o bônus e existe o ônus. Então vamos guardar o bônus.
entendeu? Até hoje eu me arrependo um pouco, porque eu te falei, né? Que teve um incêndio lá no Museu Nacional e eu fui lá. Foi até uma viagem muito legal, até foi em 2011 que eu fui com a escola que ganhou lá os Jovens Turistas. E eu me arrependo muito porque eu perdi as fotos daquele momento lá, né? Uhum. Porque deu um problema no HD do computador e pronto, foram todas as fotos embora que eu tive lá. Então, assim, é uma coisa que, como você disse lá na sua viagem lá, que não pode mais entrar agora é reserva, pra mim é a mesma coisa, Museu Nacional. É um momento que talvez eu nunca mais chegue a reviver, porque não existe mais o museu, né? Ele pegou Sim. fogo. E eu não tenho mais as fotos, infelizmente. Então, É uma coisa perda, que né? existe, é uma perda que é um momento que só existe realmente na cabeça de quem tava lá. Pois é isso que eu falo com vocês. Por que eu insisto, por exemplo, hoje em dia, muito nessa questão na base da ficção científica? Eu acho que é muito difícil o ser humano reconstruir, criar um construto só com a visão. É muito difícil. Então realmente necessário que se use os meios de registro hoje em dia, e hoje está fácil. Hoje hoje não basta você só clicar para registrar uma foto. Você, antes de registrar, eu não sei nos dispositivos de vocês, mas antes de você registrar uma foto hoje em dia, aparece HDR, dinâmica de range, entendeu? Então, nós estamos realmente com um dispositivo com uma capacidade de registro muito grande. Por mais assim defasado que esteja, que eu não tenho o celular da época, mas eu vejo assim a facilidade que a gente tem para registro e a gente acaba não registrando nada. É impressionante. Eu lembro que nas viagens mais antigas, assim, a gente tinha aquela máquina que usava. Como que era o nome do negócio? Filme. Isso, É um filme normal, você escolhe entre ISO, você escolhe qualquer velocidade. A sensibilidade do material. Isso, tinha aqueles filmes. Então era assim. Você tinha aquela quantidade de fotos que você tinha comprado, né? Sim, tinha claro. X fotos. Então aquilo ali tinha um maior cuidado para não tirar foto errada. E mesmo assim, às vezes perdia muita foto que saía borrado. Queimava. Sim, queimava, exatamente. E hoje em dia, assim, todo mundo tem um celular. Quase todo mundo, né? Grande parte das pessoas tem um celular que tira uma foto, no mínimo, que registre o momento ali. E eu vejo que a grande parte das pessoas realmente não tira foto do que tem que se tirar na viagem. Por isso que eu tô falando aqui, eu coloco a recomendação ao grupo, porque querendo ou não, gente, a equipe do Young é uma equipe nova, obviamente, como diz, mas apesar das brincadeiras que a gente brinca, a gente também tem que dar o nosso parecer, né? Nossos, como é que se diz assim, as nossas dicas. Eu falo que é a coisa mais importante do mundo, é que a gente registre tudo isso, porque eu penso assim, eu falo isso abertamente, porque todos vocês que estão aqui, eu tenho vocês no Instagram. Eu sou recente no Instagram, eu não sou tão ligado em rede social. Mas o Instagram, ele pode acabar, de um dia para o outro. E o que sobra no final das contas são material físico, entre aspas, né? Físico só de partícula que está dentro do atuador do HD de cada um de vocês. Mas é importante ter isso porque, quando o tempo passa, eu falo isso por experiência própria também. O tempo ele vai passando e você vai tendo uma disparidade muito grande. Quando você vê, já é 2005, você já vê fotos de 2005. Quando você viu fotos de 2012, quando você viu, já são fotos de 2018. Então tem que ter esse catálogo sim, todo esse cuidado, porque já que é viagem, tá, Mandu? Isso aí eu até coloco com uma ressalva. Como é viagem, é o registro da viagem que é muito importante. Então a gente dá essa dica para quem está escutando aí sobre esse registro. Porque a partir do momento que você tira a foto, cara, e você tem a chance de reviver aquele momento ao observar, né? Você tá lá de bobeira, você vê aquele momento que você registrou, você tem uma viagem também, você tem uma viagem no tempo.
porque você vai relembrar daquele dia e cara, você vai sorrir, vai relembrar, às vezes você, de alegria, você chega a chorar. Então não deixa de ser uma viagem também. A perda dos museus, por exemplo, que vocês estão falando agora, é como se você perdesse a chance de viajar no tempo de memórias que você não viveu. Entendeu? Putz, Exatamente. Pra pessoas É assim, um negócio- com a imaginação mais fértil que nem eu, o Lucas. eu viajo demais, demais, assim. Eu lembro quando eu fui no Museu Imperial, nossa, eu entrava naquelas salas lá e me imaginava naquela época mesmo, as pessoas andando pela sala, Dom Pedro e etc. O difícil de você lidar com a perda, por exemplo, do museu é exatamente essa, cara. Você você perde a oportunidade de poder viajar no tempo. Eu tive poucas idas ao museu, mas todas as vezes que eu ia, eu me sentia, sabe, alucinado, sabe? Você vê artes de épocas que você não viveu. Eu lembro de uma vez que eu fui, eu não lembro se foi no Itaú Cultural ou alguma coisa assim aqui em São Paulo, e tinha imagens que refletiam a época, como se fossem imagens da época. Eu não lembro qual era o ano, 1940, não sei. E tinha aqueles filmecos, sabe? E transpareciam nas paredes do local. Então você se sentia imerso naquela época, naquele ano. Então você tem uma viagem no tempo. Então, nossa, cara, você vê, a viagem é muito flexível, a palavra viagem. Você leva ela para onde você quer. Por isso que é uma viagem. Igual, por exemplo, eu posso dar uma coisa legal, por exemplo, de ficção científica, que é muito interessante. Não sei se vocês já viram aqui, alguém já viu o Efeito Borboleta, o filme? Nossa, esse filme, o primeiro é incrível. Sim. Pois é, o Efeito Borboleta, não dando spoiler, se quem quiser pular um pouquinho, para não dar o spoiler, mas vai ser aí, creio que vai ser um minuto no máximo aí. A história do filme, o adiantamento é que uma pessoa, ela registra todas as memórias dela em palavras, para vocês verem como a memória, ela evoca mesmo o tempo e espaço. A história, o Ivan tem a questão de guardar a memória toda dele, todo o registro, escrevendo os diários. E o processo dele reaver esses livros trouxe um ponto remoto da área onde ele vivia. Então, assim, o spoiler vem agora. Para quem não viu, ele só vai descobrir depois de um determinado tempo o que o pai dele o que um médico, no caso, o spoiler, para não contar, o médico vive falando que o pai dele vivia buscando um álbum de fotos. Quer dizer, então não é só a escrita, mas a visão do local também. Isso aí é uma coisa muito intrigante. A nossa memória, ela está sendo escrita e sobrescrita o tempo todo. Então, por isso que é importante a gente ter isso tudo aí junto a essa nossa viagem que o Júlio, o Mandu, o Lucas, a Cami, todo mundo, Camila, todo mundo tem essa viagem. Isso é o construto mental. Isso, hoje, a nossa ciência, nosso parâmetro atual, ele está... Alguns cientistas excepcionais, estão bem à frente do nosso tempo, eles dizem que a matéria, ela é composta em tempo real, o tempo todo. Tipo, nós estamos criando o nosso universo. Então, é por isso que é bom criar e registrar. A gente não viaja só, realmente, é igual o Mandu falou, nós não viajamos só no ônibus e no carro e na moto, na bicicleta. A gente viaja mesmo em todos os aspectos. É uma loucura absoluta, gente. Sério mesmo. E isso é loucura. Você pegar um livro para ler, você tá tendo uma viagem. Você pegar um jogo, se sentir imerso nele, também é uma viagem. Sim. Então, a palavra viagem, ela é muito expansiva, né? Ela tem várias raizezinhas que ela vai tocando várias coisas diferentes. Sim. Tanto que existem estudos hoje, por exemplo, não interrompendo, mas
Existem estudos sobre a semiologia, que a semiologia é a base de você entender parte dos signos que estão no nosso ambiente. Se você tem um celular, você define que aquilo é um celular. Agora, se eu falo uma bola, eu falo assim, ó, acabei de pegar uma bola, a tua mente vai registrar uma bola diferente, cada um vai ter uma bola que lembra na cabeça. Ou se eu falar assim, ó, acabei de pegar, sei lá, um papel, aí todo mundo vai pensar num papel. Todo mundo, pode ser que alguém pense num chamequinho, numa folha ofício, entendeu? A4. Papel verde. Papel verde, né? Bem lembrado, né? Nossa, essa aí foi do passado, hein? Essa aí foi evocação do passado mesmo. Nossa, Essa. não. Aí, ó, a Camila já até apareceu depois dessa aí. O Mas nome do Elder no meu contato do celular é papel verde. que isso, cara. Não acredito nisso. Green Paper, virei Green Paper, mas eu digo a vocês que todo mundo hoje tá viajando e essa viagem ela tem que ser uma viagem boa. Eu falo isso com vocês porque nós passamos por um tempo agora, por exemplo, essa parte de política, onde todo mundo teve uma viagem coletiva. Essa é a loucura de todo o sistema, tipo, essa viagem coletiva e essa negatividade imposta. Então, todo mundo sente essa atmosfera. Então, por isso que é bom a gente estar sempre renovando, analisando essas ideias. Eu sinto, vocês não têm noção o valor que eu sinto, a gratidão que eu sinto quando eu posso conversar com pessoas mais jovens, sabe? E as pessoas estarem no nível de vocês. Eu já falei diversas vezes, vocês são uma equipe fantástica. Quem pudera eu estar na época de vocês, ter esse discernimento, essa capacidade de ter tantas coisas, tantas ferramentas na mão de vocês, sabe? Eu acho isso fantástico, é formidável. Somos felizes de receber tal elogio, porque é muito bom ver uma pessoa que, assim, você não é tão mais velho do que eu, mas Sim. Em relação ao Lucas, o Júlio e a Camila, você é bem mais velho. Então, é muito bom ser esse elo de ligação entre pessoas mais velhas e mais novas, que a gente tenta, sabe, estreitar essa viagem que é o mundo da comunicação hoje. Então, cara, é muito bom. Obrigado. Por exemplo, eu falo para vocês agora, mas eu, assim, a minha idade, eu tenho 35. A minha idade hoje, eu poderia estar muito bem, por exemplo, conversando num jovem nerd da vida, falando de algum aspecto, algum artigo científico ali, porque eles têm a idade, sabe, aquela coisa, não, eu não sei, eu falo com vocês assim, eu realmente me interesso muito pela área científica, mas por enquanto, assim, as coisas que eu tô planejando, eu ainda vou jogar um tempo mais para frente, porque estudo é uma coisa muito complicada. Não é que é difícil, nunca falem que estudo é difícil, tá? Eu tô dando essa programação para vocês agora, uma coisa que eu demorei muito, mas nunca usem a palavra difícil para nada que vocês querem. Porque a palavra difícil, ela codifica uma impossibilidade muito grande na realidade de vocês. Isso aí, quanticamente, pesa muito. Então, eu falo, continue nessa batalha que não é fácil. Por exemplo, aqui, nós estamos agora, nesse momento, conversando. E essa conversa, ela tá... Olha que viagem absoluta isso. Essa conversa, ela tá sendo registrada. Ela vai virar um arquivo de um áudio comprimido de ondas de várias frequências hiper comprimidas, e elas vão, é claro, o Júlio vai fazer toda a magia de score lá, de composição sonora, e vai virar um áudio, sabe? E olha que loucura, isso é uma memória viva, sabe? Então nós temos que trabalhar da melhor maneira possível, entendeu? Entregar essas memórias para as pessoas que escutam, porque um elogio que eu estou fazendo para vocês agora, eu escutei que ele fala. Desculpa interromper. É memória para as pessoas, né? Ouvirem a gente, para mim, né? Que eu acabo esquecendo de tudo. Não, você não pode pensar assim, Camila. Olha só, uma das coisas que eu sempre digo para todos os meus colegas: nunca pense que você tem memória ROM, sabe? Que é a memória de randômica Ready Only Memory, ou então o RAM. Nós temos hoje
A nossa memória, ela está sendo muito estudada e eu posso falar com vocês com certeza. Os cabeças hoje que comandam o mundo, eles querem diminuir o coeficiente de atenção de cada ser humano no planeta. Isso não é porque eles estão criando uma teoria da conspiração. Isso é real. É a música que a gente escuta, é a arte que a gente vê. Nós temos o imediatismo no sangue hoje. Por exemplo, uma das coisas que eu não concordo no Instagram, talvez vocês concordem comigo, que eu vou falar, eu acho errado o Instagram, por exemplo, você não conseguir adiantar um vídeo. Eu acho errado isso. Eu também não gosto. Mas eles criaram isso de uma forma muito competente. Por quê? Porque isso cria uma quebra temporal. Eles obrigam você a ver aquilo até o final. Por isso tem um limite definido para que você assista até o final. Então tudo é o imediatismo, sabe? Por exemplo, vocês estão aqui agora, a gente está conversando, uma pessoa desconhecida que vai acessar o Yancast, ele vai acessar, ele vai querer, assim, nos primeiros minutos ele vai querer saber toda a conversa. Mas não, ele tem que entender que ele tem que absorver aquela conversa. Ele não pode simplesmente pegar e passar por cima, igual como se fosse uma coisa bem cyberpunk, sabe? Aquela coisa tipo assim, ó, acabei de aprender, igual Matrix. Não, a gente tem que dar o tempo para absorver todas essas palavras, sabe? Porque a gente está vivendo realmente a viagem mais louca que existe é justamente essa. Imaginem, por exemplo, uma base que diz o seguinte: tudo que eu estou falando agora está sendo transformado em palavras que estão sendo decompostas em letras e vogais e consoantes. E a sua mente, de alguma forma, consegue reagrupar todas essas palavras, dar significado a todas elas e contexto. Então, tudo que nós falamos hoje é em alta velocidade. Então, por isso, sim, às vezes algumas pessoas, tipo, a Camila citou agora, eu não lembro, não. Tem que tentar lembrar, sim, tentar guardar os momentos, sim, porque a intenção hoje da nossa tecnologia é minimizar essa capacidade de retenção de memória, entendeu? Outra dica que eu dou para vocês. O Joel veio cheio das dicas, isso é maravilhoso, cara. É muito bom. É chovendo molhado, cara. Faz tempo que eu não uso essa frase. O Helder é um cara maravilhoso que adoramos ter aqui no programa. É fantástico. Não, cara, é muito bom conversar com uma pessoa que tem o conteúdo que o Helder tem. Cara, não é à toa que a gente faz inúmeros convites pra ele. Vou deixar registrado aqui, cara, que pessoalmente o cara é mais sinistro ainda. Foi uma honra estar com ele em São Paulo, cara. Vocês estão ouvindo a voz dele séria aqui, assim, mas o Lucas disse que ele é um cara muito mais bem-humorado. Muito engraçado. Eu sou bem-humorado. O Lucas percebeu isso, eu falei isso com ele lá no Real Time, lá no momento. Eu falei, ó, a gente tem que tentar manter o bom humor, porque, pessoal, hoje em dia tá difícil. Hoje em dia, Tá assim, mesmo. eu sei porque, assim, a gente vê nas redes sociais, a gente vê em todos os locais. Nós estamos trabalhando, hoje nós estamos, assim, vivendo a era do Social Justice Warrior. A gente está vivendo uma era de xingamento de lá, xingamento de cá, e ninguém pratica. Gratuitos, né? Não, gratuito. Tá ouvindo, Camila? É gratuito, ó. A Camila tem esse desvio. A Camila vai ter que se adaptar. O Mandu também tem esse transtorno. Vão ter que se adaptar. Mas é brincadeira. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem que manter o bom humor, porque parte do que a gente brincou, por exemplo, quem estiver escutando vai rir disso. Óbvio, né? Porque eu falo, como eu participo de outros podcasts, assim, às vezes eu chamado, eu sei que o que eu tô falando não é para mim nem para vocês apenas, é para ilustres desconhecidos, essa é a verdade.
E, por exemplo, quem zoou agora, acho que foi o Mandu ou o Lucas, que falou assim: que o Lucas estava lá pulando na cama lá e brincando com. Imagina lá, o Lucas tá lá brincando com aquele travesseiro, batendo nas coisas, voando pena pra tudo quanto é lado do travesseiro. A gente Macaulay Culkin do Youngcast. Macaulay Culkin, exatamente. Aí ele até brincou, falou: não, você tá. Não é isso. Aí o Mandu falou: não, eu estou supondo. Essa palavra supondo, ela é uma palavra que realmente ela tem um universo dentro dela. E enquanto a gente está, por exemplo, conversando com uma pessoa, às vezes a pessoa não está nem pegando o contexto, ela está supondo, ela está criando um novo contexto. Então, por exemplo, vocês podem estar prevendo alguma coisa que eu possa falar daqui a 3, 4 minutos. E não vai ser isso, mas vocês estão supondo. Às vezes é segundos, às vezes nem vai tão longe. Às vezes você está começando a falar, você já tenta imaginar o que você vai terminar de falar. E não é assim que funciona. Exatamente. Então, é por isso que eu falo com vocês que tudo isso que a gente está criando hoje, a gente cria. Então, eu acho que a melhor maneira de você quebrar a parte disso é o bom humor, pessoal. Porque hoje em dia, quando você chega num mercado, eu estou dando um exemplo. Chega no mercado, acho que foi você mesmo que comentou semana retrasada, o mês passado, Mandu, você falou, eu fui no mercado lá, não sei se você falou que era no Extra, eu não sei onde você falou que era. Você Carrefour. Falou que eu só ando no Carrefour. Não, a pessoa falou assim, quiser encontrar o Mandu, é só procurar no horário tal que vocês vão encontrar ele. Exatamente. Vocês já entram nesse mercado, procurem ver uma coisa muito peculiar em todos os mercados. Você entra no mercado, você vê um caixa, você tem um ritmo, o caixa tem outro. Se você trata mal o caixa, ele já está esperando isso de você, ele já supõe que você vai tratar ele mal. Mas quando você trata ele bem, se ele não tiver a capacidade de responder a isso, na próxima vez que você fizer, ele vai ter que fazer. Porque realmente as pessoas estão vivendo. Eu lembro que quando eu trabalhei numa rede de. Assim, vamos dizer, uma rede de essa parte de televisores e tal, a gente tinha um treinamento e falava, dê o seu melhor todos os dias. Não é fácil. Não é fácil dar o melhor todos os dias, porque as pessoas realmente não vão entender. Mas o humor, o bom humor que o Lucas viu lá, ele é fundamental. Eu acho que o bom humor, ele é a primeira coisa que o sorriso, como diz o All Might, né, do Boku no Hero, né, o My Hero Academy, que é um desenho aí muito fantástico. Quem não viu, que assista. Uma das coisas mais incríveis é que um herói na história, ele usa o sorriso como uma espécie de cartão de visita, mas ele fala em um determinado momento. O sorriso, ele exerce uma pressão sobre o mal. Que ele é o triunfo do bem sobre o mal. Então, a gente tem que usar o sorriso de vez em quando, a gente tem que usar o bom humor. E quando a gente perde esse bom humor, pessoal, é difícil recuperar. Então, por isso que o Lucas tá lembrando, o Helder é um cara zoeiro. Sou um cara zoeiro. Tanto que eu tento até separar. Por exemplo, aqui a gente tá gravando uma coisa séria, eu posso entrar no modo zoeira, sim, no estalo, entendeu? Mas eu prefiro manter um pouquinho pra gente não perder o foco, entende? Porque senão a gente perde esse foco. Falando da boa educação, Helder, o pessoal aqui do Youngcast, eles me acompanham praticamente todos os dias no mercado. Então, se o sorriso e o bom humor, ele toca as pessoas, né? Eu sou o cara que mais faz isso no mundo. Eles ouvem em tempo real a forma que eu trato todos os caixas. E eu jamais distrato algum ou outro, né? Tudo bem que eu passo nos que eu já confio. Mas é uma coisa fantástica, você tratar uma pessoa bem, e ela te devolve um retorno, entendeu? Ela te devolve. É claro. Então você começa a mudar a forma da pessoa estar pensando. Às vezes ela tá tensa no caixa, quando ela olha pra mim, ela fala assim, é aquele cara maneiro, ela já bota um sorriso, e isso acontece inúmeras vezes. É isso, né? Aí, cara. É o escape. Você causa um escape. Que uma das coisas, igual eu falo, eu poderia sugerir vários tópicos pra gente falar aqui. Mas, por exemplo, o que eu assisti, que eu achei muito interessante, é a questão do medo. Tô parabenizando ao vivo aqui, o do medo, gente, vocês mandaram muito bem.
O, É um dos nossos melhores programas. Eu Sabe, adoro falar é. desse daí. o Júlio falou do Terminator, cara. Eu realmente sentia muito medo do T-800. Eu tinha muito medo dele. Eu tinha, não é só você não, tá, Júlio? Eu também tinha medo, cara. Que era muito bizarro aqui. Aquilo era muito incomum. Então, às vezes a gente acaba se encontrando, nós acabamos nos encontrando pelas similaridades. E o medo é uma coisa que não é legal, mas o bom humor, ele realmente conecta as pessoas. Exemplo claro, é um filme que tem chamado Old Boy. Né? Não sei se vocês conhecem esse filme. Eu conheço, É um- mas eu não. Eu sei que tem uma versão. Então, tem uma Brown versão. Isso. Que é americana e tem a versão japonesa. Então, a versão coreana, no caso. É coreana, Tem uma mensagem nesse filme que eu falo pra vocês, ela é fantástica, ela é avassaladora, que diz assim: chore, e tá lá, entre chorar e sorrir, sorria e todos sorrirão junto a você, chore e você vai chorar sozinho. Então por isso que eu falo que é necessário isso, o que o Mandu tem feito nos caixas, ele não sabe o trabalho que ele tem feito, que esse material, ele é incalculável, gente. Hoje a gente realmente tem que buscar esse diferencial, sabe? Tem que ter isso. É um incentivo que eu costumo dar às pessoas, cara. É uma coisa que eu falo pro meu irmão e ele meio que custa a entender. Eu costumo falar assim, cara, se você faz o bem, é uma velha máxima na vida. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Ele não acontece de imediato. Ele é gradativo. Então você chega numa pessoa, dá um bom dia. No Brigazoides uma vez eu falei, o Brigazoides é um grupo que a gente participa que nós meio que ovaciona um camarada que é good vibes, que nem a gente. Então, o que acontece? Uma vez eu falei lá, pessoal, doem amor, doem sorrisos, façam da vida de outra pessoa feliz. Porque isso, vocês não têm ideia de como vai trazer coisas boas para vocês e para todo mundo. Vai todo mundo conviver bem se vocês conseguirem plantar o bem. Entendeu? É embaçado, cara. Faça o bem, não escolha a quem. É isso aí. Eu concordo plenamente com você. Isso aí a gente tem que levar essa bandeira. Igual, por exemplo, a gente fala de viagem. Mas olha que assunto fantástico acabou sendo agregado aqui. Entendeu? Então, vocês são um grupo que agregam valores bons. Isso aí é fantástico, simplesmente. Virou uma característica do Youngcast, o assunto, ele se transformar em outro assunto, que é o plim plim, é o segredo por trás dos podcasts. Eu acho que talvez essa seja a nossa maior identidade. Todos os podcasts eles acabam pegando outro caminho que acaba tendo uma mensagem positiva, uma mensagem de, sei lá, que possa mudar a vida de alguém, sabe? É legal isso. Muito bom mesmo. Eu concordo plenamente, tá, pessoal? Concordo plenamente com isso. Para deixar uma mensagem que eu acho até importante nesse lance de viagem, porque muita gente pega carro para poder viajar. Por favor, dirijam com responsabilidade e cuidado. Não seja igual. Não seja igual o Clark Griswold que dirigiu pra caramba. Aliás, desculpe a falta de criatividade desse editor que nos fala, que está tocando infinitamente. Aliás, a gente podia até ter citado filmes falando sobre viagens. Férias Frustradas é um filme maravilhoso que eu aconselho todo mundo a assistir. É com Chevy Chase, é antigo, mas é muito bom, vocês deveriam assistir. Fala de viagem. Mas enfim, antigo, é louco. Eu acho importante falar disso de responsabilidade, porque a gente sabe que as estatísticas aqui no nosso país de questão de rodoviária são muito altas, tem muita morte mesmo, e às vezes até por descuido idiota. Pessoas que acharam que são os bonzões do volante, os ases dos volantes, e acabaram fazendo merda e tirando a vida de alguém, ou até de famílias inteiras. Então, por favor, responsabilidade, né, gente?
Você não tá. Quando você pega um volante, você não tá pegando. Botando sua arma na sua cabeça, tá botando a arma na cabeça de um monte de gente também. Isso aí. Reforçando o que o Lucas falou, tenham paciência. Quando vocês forem viajar, tenham paciência. Vocês não sabem o que a outra família, no outro veículo, tá passando. Vocês não têm ideia do estresse que é uma viagem. Você ficar sentado por horas, se você vai se deslocar de um estado para outro, de carro, é estressante. Então, por favor, tenham paciência uns com os outros, né? É difícil você viajar, juntar tempo para viajar, e quando você viaja, você se estressa. Então não faça isso. Faça da sua viagem prazerosa. Bota uma música, conta uma piada, deixa os problemas de casa em casa e vá curtir com a sua família. Não façam a besteira de sair de casa brigando, porque isso tira a atenção do motorista, é uma faca apontada para todos vocês, é uma arma apontada para todos vocês. Então, se vai viajar, curta bastante, que a viagem foi feita para isso, para você se divertir. Certo, existem viagens de negócio, mas você sai para se divertir. Férias é para se divertir. É isso aí. E entenda que frustrações vão acontecer, então não fique muito nervoso. Isso acontece, gente. Gente, você pisar na merda, acontece, sabe? Acontece, então releve. Se eu não perdi o passaporte, cara, isso releva, não fica sola. Só para registrar uma última viagem, eu viajei por 4 anos pro Rio de Janeiro, porque eu fui para lá e morei por 4 anos no Rio. Foi uma viagem morar lá. Ai. Esse foi o Youngcast de viagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Tivemos a visita ilustre do Elder aqui para compartilhar alguns momentos da vida dele. Não coube todas as viagens que a gente poderia ter contado, mas a gente pode ter outro podcast falando sobre isso. Então não deixe de deixar o seu comentário. E agradecemos do fundo do coração mais uma vez por esse cara fantástico que é você, Elder. Valeu por Poxa, gente. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu que agradeço vocês. Minha gratidão. Elder, você é incrível. Você sempre traz muitas coisas boas pra acrescentar nas nossas bagagens de viagem. Não, vocês já têm uma bagagem. Eu que agradeço vocês de ter a bagagem. Porque, eu falo, isso não é nada mais que a percepção de vocês, que é muito acurada, é uma qualidade muito grande. Então, o mérito é todo de vocês, tá? Eu sou só um incentivador. E o trabalho que eu faço é um trabalho de sparkling, seria aquela coisa de você, quando você tem aquela centelha para poder acender as coisas. E é fundamental que tenham pessoas assim. Isso aí que o Mandu falou, isso que o Lucas falou, que o Júlio falou, que você falou, Camille. A Camila, eu sei que a Camila fala pouco, né, Camila? Eu sei que você fala pouco, mas a Camila fala com coração. E eu acho assim que é fundamental que tenham uma equipe igual vocês produzindo um conteúdo, mesmo que ele seja um conteúdo remoto e não tão assíduo, porque não quer dizer que quantidade seja qualidade. Isso aí eu falo para vocês em qualquer momento, quantidade não é qualidade. E eu acho fundamental que existam pessoas iguais a vocês aí trazendo esse tipo de informação, porque então nessas brincadeiras aí de viagem, vá para viagem, dê sorrisos e receba o máximo que vocês puderem, que isso aí só vai enobrecer a nossa vida, tá? E esse é o Youngcast. Nha! Vários coraçõezinhos com os dedinhos assim, ó. Ai. Então Lucas, acho que essa é a sua parte. Essa parte que eu sei. Não esqueça das nossas redes sociais. Não esqueça das nossas redes sociais.
Nesse momento eu sou aquele funcionário lá no fundo da sala, entendeu? Dormindo. Gaguejei, olhando assim o celular, aí chega o patrão, Lucas, as redes sociais. Tá bom, as redes sociais. Enfim, Não deixem de seguir a nossa hashtag Mando Mágico. Se vocês me ouvirem falar aquela palavra de 5 letras, poste uma foto marota. Qual palavra? Aquela que começa com M e termina com C. Mas sou ouvintes Tem que saber As qual é a pessoas precisam palavra. saber. Qual que é a É hashtag? muito simples. A hashtag é Mandu Mágico. Ou seja, a palavra está magicamente ligada a mágico. Então, é isso. Se alguém me ouvir falar essa palavra, poste uma foto. Hashtag Mandu Mágico. Ou também poste uma foto quando você escutar o nosso podcast, se você quiser interagir com a gente, poste uma foto lá no Instagram com a hashtag Mandamágico. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, o Instagram youngcast.podcast e temos nosso Facebook, é só procurar Youngcast. Mas o link está na vivo! descrição. E como sempre, a gente não sabe terminar essa merda. Um dia a gente consegue, velho. Como é que o Miguel Falabella falava no final do video show? Caramba, olha, o Miguel. Beijo na sua alma. Vai O Miguel Falabella eu não sei, mas o Hélio Ribeiro. Acho que Não, eu quero saber do Miguel Falabella. Boa noite. Boa noite, não. Até logo. Esse é o Youngcast. Um beijo na sua alma. E na Escuta agora no Spotify. Tchau! Nha! Não. Tchau!